Tá, gente, deem aí um ok. Bom dia a todos novamente, espero que todos estejam muito bem. Vamos lá, vamos começar com os trabalhos de 2023. Sei que a galera está toda no batente, né? Mas a nossa primeira reunião aqui para dar algumas coordenadas gerais, tá? Eu vou começar com aqueles avisos, né? A gente tem feito aí um trabalho com subgrupos para organizar as coisas, que nós vamos falar um pouquinho hoje. Mas temos feito um trabalho também com os professores, tá? Lá do CREM, especialmente. Temos feito também com a parte da corrida, para tentar ver a nova estrutura que a gente vai ter para as duas linhas ali que a gente tem mais importantes, que é a corrida e caminhada. Tem o triatlo também, que está meio apegado ali à corrida, mas pensando nessas duas, tem aí novas possibilidades que a gente andou discutindo, o Léo, inclusive, o Léo Ribas conversando com a direção e nós também conversando entre nós para ver possibilidades, inclusive com a ajuda de mais professores. Então, há algumas possibilidades que não estão fechadas. Isso independe do nosso trabalho mesmo, real ali do dia a dia do grupo de corrida. Isso depende de nós mesmos, estruturar com bolsistas, né? Então, a ideia era essa. Sobre artigos, as coisas sempre vão aparecendo, né? Eu acho que já comentei do aceite do artigo da Val, né? E não estou mais lembrado, acho que é por aí, né? As coisas têm... bom, depois vamos falar também dos eventos, e aí vamos tocar um pouquinho nisso também. Mas vamos lá. Gente, vamos fazer assim, ó, vamos começar pelo ponto de pauta, e aí eu passo a palavra já, vou liberar aqui para apresentação. Marcela, pode começar? Então, a professora Marcela, como é uma das supervisoras, né, do grupo de caminhada, vai fazer uma apresentação, tá? E a gente depois abre para discussão já do planejamento para esse ano. Tudo contigo, Marcela. Então, bom dia, pessoal. Tá aparecendo para vocês? Sim. Beleza. Então, eu sou a Marcela, né? Como o professor Tarta apresentou, sou doutoranda do grupo. E esse semestre, então, vou estar coordenando, junto com a Valéria, né? O subgrupo Pêndulo, nosso subgrupo da caminhada. Então, a gente fez uma organização prévia, a gente conseguiu fazer algumas reuniões, né? Já planejando, então, as metas, né, e o trabalho do subgrupo Pêndulo. Então, eu e a Val conseguimos nos reunir, né, o André, o Lucas também conseguiram se reunir com os bolsistas, e dentro disso a gente foi fazendo essa organização, ainda não conseguindo reunir todo mundo, né, do subgrupo Pêndulo, mas dentro disso a gente conseguiu iniciar nosso planejamento. Então, nosso grupo da caminhada, né, participantes, então, esse semestre a gente definiu como coordenadoras eu e a Val. Então, eu sou doutoranda, a Val está desenvolvendo o pós-doutorado dela, né? Então, eu e a Val nos organizamos, né, de uma forma nessa coordenação que eu fico mais responsável pela essa coordenação de pessoas do grupo, né, e de estudos do grupo, e a Val, em função da relação dela com o CREM, né, e das atividades do pós-doutorado também, ela vai ficar com a função de nos ajudar mais na coordenação com as questões burocráticas, né, nos auxiliando via a inscrição, né, dos projetos no sistema, né, todo esse apoio burocrático que a gente precisa por trás do subgrupo Pêndulo. Então, a gente conseguiu se organizar nas tarefas dessa forma. Junto com isso, a gente tem o André, né, também doutorando, que nos dá esse baita apoio, que estava coordenando o Pêndulo, né, e que faz toda essa parte de apoio científico, bastante importante também. Então, no grupo também o Lucas, né, que é mestrando do grupo, a Diana, também doutoranda, a Vivian, o Fernando, o João, a Tatiane, a Bruna e a Ana, que são bolsistas da Flávia, né, do GPConf, e mais o Augusto. Então, a gente tem alguns bolsistas novos, né, dentro do grupo, e a Vivian, né, que também está há mais tempo aí com a gente, então a gente também organizou as atividades e os nossos objetivos de estudo pensando que a gente tem bolsistas novos, né, entrando, e que a gente precisa desenvolver novas atividades a partir desse semestre, que ainda não eram desenvolvidas pelo grupo. E, além disso, a gente tem professores parceiros, né, bastante importante das atividades e das linhas de pesquisa que o Pêndulo desenvolve, né, então a gente colocou alguns parceiros aqui, a gente tem a Flávia, né, Martinez, a Aline Haas, que são parceiras aí há bastante tempo do grupo, né, a gente tem a professora Andréia e a professora Ana Canitz, que também estão junto com a gente através do CREM,
A gente tem a Elren, né, que também aí é uma super parceira do grupo. E os professores também, a gente colocou o professor Tércio, o Jonas, o Regis e também o professor Rafael Batista, né, que são parceiros aí dos nossos estudos de caminhada. Então, com relação à missão adoção, né, a gente fez uma organização, então a gente já tem aí o André como co-orientador da Vivian, o André também, ele supervisiona e co-orienta, né, o Lucas, que é o nosso mestrando, e o Lucas está fazendo esse trabalho aí de co-orientação, então, do Augusto, né, que faltou incluir ali, entrando a Bruna e a Ana, que são do GP Confa, e ainda o Bruno Zan, que está junto, né, que ele está desenvolvendo um trabalho também com a cinemática, né, e que o Lucas está auxiliando. Dentro da missão adoção, então, eu fiquei responsável pelo Fernando, que também é um bolsista novo, e a Val ficou responsável pelo João, então. Além disso, né, a gente tem o Nil, o Jorge, né, que participou bastante tempo do grupo, mas agora ele está aí retomando com as ideias de TCC, né, dele, então, com alguns dados do grupo, né, e que entraria junto aí nos estudos do pêndulo. E a gente ainda tem a Maria Eduarda, que é também doutoranda do programa de reabilitação da UFSPA, né, que ela está desenvolvendo um trabalho com análise cinemática de membros superiores durante a marcha, também de idosos com Parkinson, né, com dados do grupo, e que está sendo auxiliada por mim e pelo Lucas. Então, a gente tem aí mais ou menos essa estrutura de funcionamento. Com relação aos nossos planos, né, de reunião, a ideia é que as reuniões de estudo, elas, em princípio, sigam, né, acontecendo quinzenalmente, elas aconteciam semanalmente, depois a gente passou para quinzenalmente, foi um mecanismo que funcionou bem, assim, para elas serem bem aproveitadas. A confirmar o horário ainda, a gente ainda está definindo, né, porque a gente está tentando fechar algum horário que é máximo de pessoas consigam participar, mas em princípio elas acontecem sextas-feiras de manhã das 9 às 10, antes da reunião do Locomotion. Essas reuniões do subgrupo Pêndulo, elas englobam tanto as linhas de estudo, né, do subgrupo, as apresentações, né, esse treinamento de apresentações das aulas, né, tanto pelos mestrandos, doutorandos, e as apresentações de artigo pelos bolsistas, né, na mesma linha que a gente segue no Locomotion, e também treinamento, né, que a gente faz de avaliações, de análise de dados, e a própria organização da Caminhada Nórdica, né, que é o projeto de extensão diretamente vinculado ao pêndulo. Então, a gente colocou algumas linhas de estudo que são importantes para esse ano. A gente trabalha dentro do nosso projeto de extensão com populações especiais, né, então, pensando que a gente tem bolsistas novos no grupo também, a ideia é a gente passar, né, por cima disso, assim, falando, então, de envelhecimento, de doença de Parkinson, e a partir desse semestre a gente tem um novo grupo especial, que é a esclerose múltipla, né, porque a gente tem projetos em função do doutorado sanduíche do André e do pós-doutorado da Valéria, né, então a gente tem aí mais essa população que tem características bem diferentes, né, do que a gente já vinha estudando com Parkinson, né? Então é uma população que tem características bem distintas. A gente tem aí uma questão de fadiga bastante importante, né? Então a gente tem que ter um olhar para englobar essa população também nos nossos treinamentos. Trazer, né, um pouco também da questão da análise biomecânica da marcha, né, no estilo Locomotion que a gente faz. Então falar dos métodos de avaliação, cinemática, né, os instrumentos de avaliação que a gente vai utilizar e análise de dados. A gente tem a linha de estudos da rede neural, né, que está principalmente na linha de estudo do Lucas, né, também do André, então da inteligência artificial para nos auxiliar na análise cinemática. A gente tem também aí os estudos multicêntricos e também experiência no exterior, né, a gente tem aí, então, dos nossos participantes do Pêndulo, né, o André, que está desenvolvendo um trabalho na Itália, a gente tem a Diana, né, que está na Alemanha, então a gente vai ter aí dentro esse trabalho sendo desenvolvido no exterior, que a gente também vai aproveitar dentro do Pêndulo, né, essa experiência, então isso também vai ser abordado nas nossas reuniões. E a gente vai ter também a questão que faltou ali, que vai entrar depois no projeto de extensão dos treinamentos com dupla tarefa e das avaliações com dupla tarefa, né, que é outra linha de pesquisa aí que a gente vai começar a desenvolver também. Então, com relação às metas e organização para 2023, falando primeiramente da extensão, né? Então, o nosso programa de extensão vinculado é a Caminhada Nórdica, né? Então, juntamente com o CREM. Então, dentro da Caminhada Nórdica,
a gente ainda está aguardando para fazer o planejamento, né, com datas, a organização dos professores vinculados ao CREM, para a gente planejar a partir do início das atividades, né? Então, dentro disso, a gente vai ter que realizar o treinamento dos bolsistas, fazer o recrutamento de sujeitos, principalmente no caso dos sujeitos com esclerose múltipla, né? Então, a gente já está vendo algumas questões, né? A gente tem a associação das pessoas com esclerose múltipla também, né? Então, a gente também vai acionar o hospital de clínicas, né, da mesma forma que a gente fez já com os sujeitos com Parkinson, né, então a gente vai ter recrutamento de sujeitos novos, treinamento das avaliações, né, dos instrumentos de avaliação também, principalmente pensando nas avaliações do CREM, o planejamento e periodização das aulas, né, do treinamento, então a gente vai ter que pensar um pouco como que esse treinamento, como que essa periodização vai funcionar, considerando as diferentes populações que a gente vai ter em treinamento, planejar a execução das aulas e também as reuniões sistemáticas, né? Então, a ideia é que as reuniões da Caminhada Nórdica aconteçam semanalmente para a gente ir organizando esse treinamento junto aos bolsistas. Então, em população, né, no treinamento de Caminhada Nórdica, idosos e doença de Parkinson, como convencionalmente a gente já tinha, e a ideia a partir desse ano, então, é que a gente inclua também a esclerose múltipla nos nossos grupos, né, assistidos pela Caminhada Nórdica. E a ideia de treinamento também é o nosso treinamento convencional de Caminhada Nórdica e também a inclusão do treinamento em dupla tarefa, né, justamente para a gente trabalhar nessas linhas de pesquisa. Com relação às nossas metas de pesquisa, né, aqui na apresentação a gente colocou mais ou menos os estudos que a gente tem para ser desenvolvidos, a maior parte deles, a ideia é o desenvolvimento já no primeiro semestre, né, então a gente tem o Muscle, né, que é o nosso projeto multicêntrico aí que engloba o trabalho do André, né, a Euren também está envolvida, a gente tem o pós-doutorado da Val, que seria as avaliações vinculadas à caminhada nórdica, né, em pessoas com esclerose múltipla, que englobam, então, dentro do subgrupo pêndulo, principalmente o doutorado do André e o pós-doutorado da Valéria. A gente tem o trabalho do TCC da Vivian, né, então, com relação à avaliação do equilíbrio, né, bipodal e unipodal das pessoas com doença de Parkinson e idosos também. Tem uma revisão sistemática, né, de Parkinson encaminhada, que vai ser desenvolvida pela Vivian com o André como segundo revisor. Um estudo de análise cinemática dos testes de senta e levanta, né, das coletas do CREM, que vão fazer parte do TCC do Bruno Zanck, então, e quem vai auxiliar, então, nessas análises são a Ana e a Bruna, que são bolsistas da Flávia, né, do GP Confa. A gente tem ainda o TCC do Lucas, que falta refazer algumas análises, né? Então, da caminhada em água rasa, né? Com avaliação cinemática através da rede neural. Dentro do meu doutorado, a gente tem uma revisão de escopo também, com relação à doença de Parkinson, né? Os subtipos clínicos e as principais alterações, né? Manifestações clínicas que acontecem em cada subtipo clínico. E, além disso, né, já inicia também no primeiro semestre a construção de outro trabalho meu do doutorado, que o subgrupo Pêndulo vai auxiliar, que é relacionado à biomecânica da marcha da doença de Parkinson dos diferentes subtipos clínicos, né, comparando hipercinéticos e rígidos acinéticos também. A gente tem também o estudo de análise de membros superiores durante a marcha, em pessoas com doença de Parkinson, comparando pré e pós da caminhada em água funda e da caminhada nórdica, que faz parte do doutorado da Maria Eduarda, né, da Duda, da UFSPA também. Tem o TCC do Nil, então, né, que ele propôs para a gente esse estudo de correlação entre o desempenho no TC6 e os parâmetros espaço-temporais de marcha, né, então, que a gente ainda tem que organizar junto com o Nil, das pessoas com doença de Parkinson. Além disso, tem o estudo de análise, né, dos exercícios pliométricos de saltos em água rasa, que é um estudo que é proposto pela Flávia, né, mas que vai ser desenvolvido, então, principalmente pela Bruna e pela Ana Paula, mas com supervisão, né, do subgrupo Pêndulo, principalmente do André e do Lucas. E a gente ainda tem a possibilidade, né, que o Tarta já havia aí dado, né, a missão, que é os estudos, então, do eletroencefalograma, da análise de eletroencefalograma, né, durante exercícios de dupla tarefa também. Então,
a gente colocou aqui mais ou menos, né, não tanto a organização temporal destes, mas todos esses estudos eles estão previstos para serem desenvolvidos ainda esse ano, já iniciando no primeiro semestre, né? Então, seriam essas os principais desafios aí do subgrupo Pêndulo para o nosso ano. É isso. Estou mutado agora. Parabéns, Marcela. Meu Deus, quanta coisa, né? Me faz uma contagem, se é que... Ou tu sabe de cor quantos temas de pesquisa tem? Contando rapidamente, a gente tem 11 aqui, 11. né? Mas, claro, por exemplo, dentro do Muscle ali eu coloquei como um item só, né? Mas a gente vai ter a subdivisão ali dos Não, mas parâmetros 11... clínicos, né? E espaços Tem temporais. 11 projetos que ainda podem envolver mais tudo, né? Tem uns que são bem focados, tem outros que podem abrir mais ainda, mais de um artigo, né? Tem muita coisa. O que eu sugiro, tá, para a semana que vem? Fazer uma estruturação que eu acho que já está na tua cabeça enquanto tu falava, assim. Vamos colocar o nome assim, ó, quem são os líderes de cada um? Eu acho que tá, até tu já botou ali, de certa forma, mas eu queria mais, assim, por exemplo, ali do Bruno Zanck, botar já quem é o líder, no sentido, quem é o mestrando ou doutorando, que é ele que vai ter que assumir o andamento da coisa. Essa é uma coisa até para a gente ter um equilíbrio, porque já na minha cabeça eu acho que está claro as coisas que estão meio soltas para quem vai. Né? Por exemplo, eu vi que tu não está tanto, né, Marcelo? Então, daqui a pouco já tem ali o EEG e eu acho que é a tua cara, até essa linha que daria para tu pegar mais, será um desafio para ti. Tá. Mas vamos pensar junto, para depois ver o tamanho da encrenca. A outra coisa é colocar já parceiros possíveis. Não é fechado, tá? Mas eu estou com a Elren aqui na frente, é isso que eu... Porque, assim, a Elren, Marcelo, Marcos, esses eu sempre conto, mas eu acho que até na apresentação lá, talvez eu nem tenha posto o nome, não lembro direito, mas eu fiquei com aquela coisa na cabeça. Mas é tão dentro que se não botou, é só uma questão da gente se organizar, até para ajudar a organizar também os próprios parceiros, porque, por exemplo, a Elren já está cheia de projetos também, né? Ela já colabora com a Aline também e tal, e ela tem do grupo dela lá mesmo, do Pêndulo. Então, a gente poderia daqui a pouco focar, e aí, Elren, já que tu está ouvindo, se tiver mais gente ali ouvindo, o Berriel, por exemplo, também, que não está direto ali, né? Já pensar em quais desses projetos que teria interesse mesmo de colaborar. Até porque já ajudou mesmo, tem dados que até tem que entrar mesmo, então também, mas que se proponha mesmo, dizer, eu acho que eu queria colaborar nesse, acho que dá. E aí já fazemos essa conversa já com quem é bem próximo nosso, tá? Eu acho que é por aí. E a mesma coisa serve para o BRL, tá? Façam esse raciocínio também lá para o grupo de corrida. Essas duas coisas, botar quem é o líder, vamos chamar assim, com alguma cor diferente. E eu já quero fazer uma proposição para vocês também. Tira aí tua apresentação, deixa eu mostrar para vocês um desafio aqui que eu quero para os líderes, tá? Isso é para todo mundo, na verdade, mas está aí o Lucas, está aí a gurizada, até a Prica, que também não é bem do nosso grupo, né? Ela está mais lá, mas daqui a pouco ela pode usar como ideia para a Andrea, se a orientadora achar que é bom. E eu acho que para a Elren, por exemplo, que está de orientadora, pode ser que seja legal. Eu mostrei para vocês, faz uns dias eu mandei uns convites do Folder Case, né? E eu acho que deve ter estimulado alguns, né? E aí eu queria mostrar para vocês um pouquinho esse negócio. Aqui eu estou acertando meu vôlei, estava dividindo toda, né? Vamos ver se rola um joguinho. Eu só estou com Dorflex, né? Mas vamos lá. Olha só. Eu vi vários aplicativos, queria só dividir isso com vocês. Gastei várias horas testando. Eu me inscrevi até em coisas que eu vi que vocês mesmos aceitaram. O Asana, por exemplo, eu fui naquelas coisas mais top, mas o problema é que aquelas pagas é terrível, assim, cada coisa que tu quer fazer, tu tem que estar pagando, e é caro, tá? Dá uns... Talvez até nem seja tão caro para um cara que está numa gestão, por exemplo, o Léo Ribas, que coordena mais de 1.000 atletas e mais de 500, o cara já é né, multinacional, assim, nesse nível, talvez sirva até, mas assim, eu vi que para o meu mundo ali era meio caro, o troço é R$ 800 por ano, mas é muito legal até, eu acho, só acho que não serve ainda para mestre e doutor, talvez para quem é orientador,
e saiba trabalhar bem, mas eu tive medo disso. Então, eu pensei em fazer um passo anterior. Fiquei buscando coisas que estão em Open Access. Parecido com aquelas histórias de estatística, sabe, que saiu o JASP. Agora eu descobri, saiu gráficos novos do JASP, mais lindo ainda para a Nova, já estamos usando aí para um estudo. Os italianos adoraram, saiu tudo automático. Então, essas coisas Open Access são as coisas do futuro que parece que são legais. Porque, por um lado, eles não estão a fim de ganhar dinheiro e o próprio pesquisador vai retroalimentando o sistema e tal. O que eu achei que parece ser o melhor, e talvez eu me engane, aí se vocês conhecerem outros, me avisem, foi esse folder case que eu estou mostrando aqui, tá? Todo em inglês, acho que é um bom desafio, tá? Mesmo que não seja uma coisa tão útil, mas é um exercício para nós, acho que isso não é problema, é solução, embora a gente sofra e tal. E ele tem algumas ferramentinhas. Eu não sei usar todo ele, tá? Eu fui tentando ver o que eu conseguia fazer, e aí tinha uma coisa básica, né? Uma foram os convites. Então, o time, tá? Aí o time apareceu, já tiveram algumas pessoas que me deram ok. Teve outras que não sabiam, eu talvez não tenha respondido. E aí tem alguma ferramenta aqui para tu colocar como que o cara seja um gestor também, que provavelmente vocês vão ser. Os bolsistas não, tá? Vamos colocar assim, na primeira hora eu vou botar doutorando, mestrando, pós-doutorando, para ser também gestores desse negócio. A ideia é que fique centralizada, tá? Vamos ver se vai funcionar. Daqui a pouco eu acho que vocês vão ter que criar o login de vocês também. Eu não sei, aí é com vocês que foram convidados devem saber, devem ter preenchido um formulário, alguma coisa assim, tá? Mas alguns aceitaram, e aí eu clicando aqui, vai para o espaço. Mas não tem muita coisa, porque eu não devo ter adicionado muita atividade para essas pessoas ainda. Bom, outra coisa que dá para fazer, que aqui eu acho que é o desafio para vocês, tá? Por exemplo, a Marcela mostrou 11 projetos grandes, tá? Que talvez virem mais. Não sei bem como encaixar isso, mas eu acho que nos projetos que estão claros, que tem um foco de estudo, que a gente pode chamar, que vai se transformar num artigo, a gente poderia transformar isso em projeto. Talvez até maior, talvez até não sei, mas isso é uma testagem. Eu começaria com um passo menor. Eu começaria com um projeto focado, por exemplo, mestrado do Léo. O Léo lá tem que avaliar o efeito do calçado no sprint. Está todo pronto, ele já terminou até as coletas, já está numa... A gente poderia fazer um registro disso, desse projeto, como exercício até de organização. Então, vai ter vários níveis. Tem projetos que estão para começar, que são as que vocês proporam agora, tem outros que já estão terminando. Eu faria, talvez, eu dei esse exemplo só do Léo aqui, foi que eu botei aqui doutorandos, alguns assim que me veio à cabeça e tal, mas eu nem preenchi eles. Mas a minha sugestão é que a gente faça para os que vão começar, para não ficar muito trabalho, e aí os líderes vão ter que se organizar. Por isso que a gente tem que se organizar, para não ficar muito só com um, né? Daqui a pouco a gente troca alguma coisa para fazer essa gestão. Mas eu sugiro isso, não é uma semana, né, certamente, aí a gente bota esse registro inicial que fique no mês, que a gente faça durante todo o mês de fevereiro, para março, ter os registros dos projetos que a gente quer para 2023. Eu sei que tem muita coisa, mas daqui a pouco vira uma maneira até de organizar essa muita coisa, para ter claro, olha, tá demais, e por isso que daqui a pouco, até para ter as metas que eu vi que vocês não me deram, tá? Eu gostaria de ter uma meta clara, além da divisão de um projeto, que é normal, né? Que é revisão de literatura, aquela coleta de dados, talvez piloto antes, coleta de dados, análise de dados, análise de resultados, escrita da discussão, submissão de artigo, ter essa divisão clara. Vocês tenham uma data, sempre um deadline para nós, que é fundamental lá no final, que é quando vocês preveem que o artigo esteja pronto para submeter. Tá? Isso eu quero que esteja no calendário, em algum lugar, essa data. Tá? Até para ter ideia o que nós vamos conseguir realmente terminar em 2023. Muita coisa vai ser parte de coisas que podem ir para 2024. Mas isso vocês vão tentar organizar. Esse é o desafio. De novo, gente, como qualquer planejamento, lembrem disso. Não é uma coisa que fica fechada, não são obrigados a seguir, tem reajustes. É como qualquer organização da vida. Tá? Mas é importante que a gente faça. Esse é o desafio que eu dou para os líderes e que os líderes cobrem até dos alunos. Então, o TCC do aluno, na verdade, não é... Eu estou olhando aqui o Edilson e a Marcela que estão mais na frente, tá? Então, não é o Edilson e a Marcela que vão fazer, mas vocês vão ter que gerir isso dos alunos, vocês vão ter que cobrar do aluno. Olha, faz uma programação, deem um modelo, expliquem o que é um cronograma, né?
e façam esse registro. Eu só não sei se dá para fazer por vocês, assim. Isso que nós vamos ter que testar ali a organização. Se vocês verem que dá, façam, desde que eu consiga ter acesso, né? Eu acho que dá, porque é só me botar como gestor também, talvez dê. Se não, a gente pensa junto. Daqui a pouco todos pegam o meu login, inserem ali. Isso eu não sei. Alguém já entrou ali no sistema? Não, né? Ele é bem novo para todo mundo, né? Então tá. O Então eu folder sugiro case aqui, o folder case. eu entrei ali, tentei, eu escrevi ali o meu projeto, mas pode ver que ele não reconheceu um caractere e ele ficou errado. E eu tentei editar e já não consegui. Então Tá. tem que ser gestor ou alguma coisa para poder fazer as edições, adicionar e mexer, e colocar os Ah, timelines, sim. coisa lá. E tu fez Porque para a abrindo o gente não teu aparece login. quase nada disso aqui. Ah, sim, mas tu fez ele dentro, ó, foi criado pelo time Locomotion Projects. Eu acho que é isso que é importante, linkar nesse Locomotion Projects, né? Eu acho que deve ter alguma função de assistente, provavelmente. Aí eu acho só que eu acho que deve ter que delegar essa função para conseguir fazer isso. Vamos ver, tem aquele comando, onde é que eu estava? Era time, né? E aqui tinha um negócio, eu posso ir passando, deixa eu ver se funciona. Ah, funcionou. Então eu vou botar os que são mais cabeça. André, vou botar todo mundo, menos bolsista, só tá o Augusto aqui que não é bolsista, né? Então eu vou abrir para todo mundo, vamos ir vendo. Aí, só que ainda, tá, o Edilson tá aqui. Agora, Edilson, tem que ver, depois tu vê se te habilita para tu conseguir fazer mais ajustes, né? Então, podemos ir vendo isso aí. Lembrem de achar esse Locomotion Project, né? E seguir a partir do meu convite. Acho que façam isso. Não se inscrevam sozinhos, talvez. Esperem meu convite, porque eu acho que deve linkar já ao Locomotion Project, tá? Bom, Eu fiz É que agora. tu pode. vai Desculpa, lá. Lucas. Sim. Não, Tu não, eu pode. só falar que eu fiz agora o folder case com o e-mail que o professor manda o contato e não tem ainda convite, então vou esperar. Mas aí já Ó, ali em criada. cima no canto direito, ali em cima no canto direito, tu pode trocar. Tu pode ter o teu de uma equipe tua, ali tá o Motion Projects, ali do lado do sininho. Então, se você quiser criar o projeto dentro do Locomotion, você cria nessa aba. Se você tiver um novo time, uma equipe diferente, você vai nessa equipe diferente que já está cadastrada e cria os projetos lá. Então, se por um acaso a professora Elrin quiser usar do grupo dela lá, do pêndulo, é isso? Claro, claro. Aí cria o Quiser Pendulum Project, por participar e fazer exemplo, alguma né? participação aqui, ela também consegue fazer essa administração de 2, Ah, 3, 4, sim. enfim. Não, o caso da Elren, realmente, a Elren tem que criar o dela mesmo ali, que seja o Pendulum Project, que aí ela vai coordenar e alguns talvez a gente vá participar também, aí é o contrário. Mas é exatamente isso, tá? Entendi. Aqui já tem a saída, vocês têm que ver se vocês conseguem fazer. A Elren conseguiria. Talvez o que eu não faria vocês, né? Deixaria só para a Elren fazer. E vocês tentam encaixar no meu. Por exemplo, o Edilson poderia ter o do Marcos lá, coisas que não tem a ver com a gente aqui, aí faria, mas nas coisas que tem a ver com a gente, daria para deixar aqui, né? É uma saída, né? Boa, tá aqui no cantinho. Mas para vocês, fora Elren, eu tentaria me manter dentro do Locomotion Projects, criando projetos, né? Daqui a pouco a gente pode ver que era melhor fazer entre caminhada e corrida também, né? Tem isso também. Mas por enquanto vamos fazer junto, não sei, tá? E vamos ir testando. O importante é que vocês fuçem e preencham, tá? Eu já abri alguns e esses daí vocês já tentam seguir. Projeto, eu botei ali fácil, mestrado da Daiane, né? O mestrado do Léo, doutorado, acho que tinha um doutorado do André. Então, a gente pode, mas vamos botar mais coisas, né? Ainda estou na dúvida se é melhor botar por artigo ou projeto, né? Por exemplo, eu sei que o André, a Marcela, o Edilson, eles têm mais de um artigo, né? Certamente. Isso eu estou na dúvida, se deixamos como projeto de pesquisa, que englobe tudo ou não. Isso é um aprendizado que nós vamos ter que fazer. Se alguém quiser fazer um pouco e também nos dar o retorno, façam. Mas eu gostaria que tivesse tudo registrado. Esse é o desafio.
tá? Com timelines aqui, né? Botar, e aí tem que ser na página aqui de visão geral do projeto, que vai estar possível fazer isso. Métodos usados, aí aqui tem um espaço para adicionar, né? Dá para adicionar passos dos métodos, né? Isso aqui é das áreas, né? Isso aqui seria uma coisa legal, a gente é Applied Science, tá? Poderia ser Natural, mas acho que está mais aplicado para Applied Science. E aí testando, tá, gente? É um troço meio novo para mim também, mas, por exemplo, vou botar aqui coleta de dados. Tem a área. E aí aqui já fica um monte de possibilidade, pode ter reabilitação no meio e tal. E aí aqui botam o que é a coleta, que é o espaço do projeto que vai ter coleta, né? Todos os dados do que precisa lá para a etapa da coleta de dados, né? Mas antes vai ter sujeitos, tipo de estudo, tudo isso, tá? Pessoal, isso, os supervisores ali, os mestrando, doutorando, fiquem atrás disso, quem não recebeu o convite, tá? O Lucas já disse que não recebeu, ou talvez tenha perdido a validade, pode ser isso também, né? Então a gente confirma isso, manda outro e-mail. Mas eu sugiro que vocês façam. Começam com as coisas pequenas, comecem com os projetos que já está mais estruturado e comecem. A ideia dessa organização de projetos não é estar terminado também. Ele dá espaço para ser construído. Então, no mínimo, coloquem estruturas gerais, assim, dessas coisas que não são. O projeto de extensão, por exemplo, não tem um projeto já pronto, né, finalizado, mas botem etapas gerais que pelo menos vão listando coisas gerais para vocês, tá? Que vire também uma ferramenta que ajude. No início vai ser mais trabalho, mas isso é assim mesmo, tá? Mas tenham essa confiança de que essas ferramentas, geralmente, elas começam a ser o custo-benefício positivo depois. No início, não. No início tem que se ajustar, vocês pensam de outro jeito e tal, vocês vão ter que se ajustar um pouquinho aqui. Mas depois que se ajustarem, as coisas vão ficar mais fáceis, tá? Então, comecem com passos pequenos, coleta de dados, poucas informações, as que vocês têm agora, análise de dados, o que vocês têm agora. Se não tem muita coisa, só desfechos, né? E por aí vai. E aí esse projeto, ele vira uma maneira da gente ir melhorando as etapas, né? Ele também vai se aperfeiçoando, né? Quem já tiver o projeto pronto, bom, aí é mais fácil. Ok? Dúvidas, gente? O que vocês acham? Vamos encarar essa? Então, tá. Bom, era mais ou menos isso de eu gosto. início. Diga. Não, é dizer que eu gosto desse tipo de coisa, aplicativo e essas funções assim que você não precisa. Nós, ao longo dos anos, tentamos, né? Não sei se vocês lembram, o Marcos Maziero lá nos ajudou, a gente ia usar o Trello, por exemplo, que é muito famoso, né? E tentamos, assim, mas eu não me adaptei. Aí tentamos o OSF, né? Open Science Framework, que a gente coloca alguns projetos ali e organiza, mas eu vi que serviu só para registrar o projeto mesmo. Fizemos com a NAT, talvez com a Elre, não lembro. Fizemos algumas tentativas, um par de tentativas e também não andou sistematicamente, né? Então, vamos lá, é outra tentativa, tá? Tem até espaço para banco de dados, que depois a gente vai fazendo, mas vamos ir fazendo o que é possível, tá? Mas lembrem de direcionar também para os bolsistas, tá? Que vocês aprendam e rapidamente já vão dividindo e aprendendo junto com os bolsistas. Diga, Elna. Então, era isso que eu ia perguntar sobre a questão de ter o banco de dados, né? Porque eu vi que estão usando muito aquele sistema do REDCap, só que tem que ter uma autorização da instituição, aí eu não sei se vocês têm, que aí tu consegue colocar em tempo real ali a tua coleta e já fica salvo, depois tu pode disponibilizar isso, né, na hora do artigo, ali é bem interessante também, ele já dá gráficos, assim, já propõe algumas análises estatísticas, eu acho que vale a pena, assim, eu não sei, eu sei que deve ter aí na UFES, porque o HCPA tem, né, então só tem que ter, tipo, o Clinical Trials, tu precisa ter uma autorização também,
E aí, tipo, tendo autorização, tu pode criar ali os diversos bancos. Eu acho que é uma coisa interessante. Eu estou tentando ver se eu consigo um projeto, ver se eu consigo ressuscitar o projeto do FIP, lá do Clínicas, para poder ter autorização e já começar a inserir os dados, né? Porque volta e meia a gente pedem dados lá do ensaio clínico, então já fica tudo ali, é muito mais fácil, né? Acho que facilita a vida. É verdade, o que a gente costuma fazer é registrar depois, né? Na hora de submeter, coisa assim, a gente bota no Mendeley, bota no Figshare, né? A gente tem feito isso, mas ali tem um espaço, né? Eu diria só de cara não botar, né? Porque a gente está aprendendo ainda, até para saber bem qual é a forma de acesso a esses dados, né? Vocês sabem que eu sou o que menos me preocupo com essa coisa, tá? Não é isso. Mas vamos ter um pouquinho, vamos aprender um pouquinho sobre esses dados e, bem como a Maioren falou, e ter o cuidado ético, porque eu muitas vezes não tenho isso. Eu libero até direto, quando está, até em submissão, eu já libero para os revisores ter acesso mesmo. Né? Mas eu sei que é perigoso, porque daqui a pouco a gente está descuidando outra coisa. Eu estou tentando ser o mais open access do mundo, mas às vezes até tem questões de regramento sobre fundos mesmo, que tu usa, que só pode ser liberado a partir de um certo ponto, alguns cuidados com cegamento mesmo, mas isso a gente geralmente tem, né? Mas é importante mesmo ir com cuidado, como a Maioren falou. Tem um espaço ali, não botem ainda isso, tem muita coisa para preencher, mas a gente vai aprendendo e daqui a pouco entre nós mesmos já vamos vendo qual é o canal, mas tem esse potencial, tem o outro lado, que no futuro a gente, quando souber bem, a gente já vai colocando ali os dados e isso é uma ferramenta bem legal, moderna, assim, cada vez está sendo mais bem avaliado, né? Mais no clinical science, o sport science ainda sofre, mas é pelo atraso da área, não porque é errado, né? A área ainda não usa bem essas questões éticas e de acesso a dados mesmo. Mas isso é forte, tá, gente? Inclusive, tem fundos internacionais que dão apoio para pesquisa só quando o pesquisador vai liberar, né? Já tem essa visão, assim, né? Então, a gente já vai estar um passo à frente se a gente tiver essa prática, né? Boa, Elner, bem lembrado. Tá? E vamos aprendendo junto nisso. Vamos lá, vamos para o grupo da corrida? Tudo com vocês, gurizada. Bom dia, pessoal. Oi, Edilson, posso tomar a frente aí? Desculpa, Léo, não entendi o que você falou. Posso tomar a frente? Pode, fica à vontade. Tá. Toda a sua fala e assim que eu ver que você falou besteira, eu interfiro. Não, deixa aberto aí. Parece meu orientador, o Cruel, quando eu ia dar aula lá para graduação, se falar muita bobagem, vou entrar e arrumo. O cara se sente super bem. Então, tu vai entrar rapidinho, então, Edilson. Tá? Então eu cheguei a começar a montar uma apresentação, mas eu não tenho ela pronta, não, tá? Tenho só o início dela, então eu posso até colocar a capa aqui para vocês, mas vocês vão rir de mim, então deixa assim. Não, eu jurava que era semana que vem, e daí quando eu vi hoje de madrugada, só que era para hoje. E eu ainda tive que eu ainda fui dar treino, já dei treino para o pessoal do Locomotion e depois fui dar treino numa pista com outro pessoal que treina comigo e depois saí correndo para não chegar atrasado nessa reunião aqui. E deu tudo certo. Mas, enfim, assim, daí, por favor, Edilson, o próprio BRL, se quiser se intrometer em alguma ideia aí que eu possa estar dando, ou quiser contribuir, fiquem bem à vontade, tá? Mas o grupo, a princípio, a gente deu uma conversada com o Tarta semana passada, né? Então, o grupo está mais ou menos composto assim por mim, pelo Edilson, o Edilson de coordenador. Aí a gente tem a Daiane Sandi, o próprio Berriel, né? O Edson. Eu conversei essa semana com o Guilherme Drescher e com o Igor Niederauer, né? O Guilherme ele já estava no grupo, mas por questões aí de correria dele no mestrado, ele acabou se ausentando. Ele disse que voltaria a estar conosco a partir de fevereiro,
né? O Igor o Igor se formou agora na graduação e ele me falou que conseguiria, ao menos uma vez por semana, tentar ajudar a gente no projeto de extensão da corrida, do subgrupo corrida, né? Posso estar esquecendo de alguém, mas não tenho certeza. Daí fiquem à vontade de falar. Os 2 bolsistas? A gente não tem, a princípio, nenhum bolsista. Aparentemente, o professor falou sobre o Pedro, desculpa, né? Pedro não, e Augusto. Ou era o Augusto? 2. Tá, mas eu não temos esses 2 aí. Eu desculpa, não conheço eles. Também não sei se temos. Eu ouvi os nomes. O Augusto tinha entrado, não sei se ele saiu. Não estou vendo mais o nome dele, já caiu fora. Ele entrou e saiu. Fugiu? Fugiu, tá? Mas eu vou passar o contato, tá? Dos 2 bolsistas. Eu às vezes esqueço, tá? Mas só vamos confirmar que tá o pessoal da caminhada. O Fernando ficou para a caminhada, né? Lá na lista. Não, ninguém lembra. Eu vou abrir mesmo. A Marcela está dizendo que sim, né? Sim, você tinha passado ele para a gente. Tá. Então tá. E o Augusto e o Pedro ficariam na corrida, é isso? E a Vivian na caminhada também, que aí estaria 2 e 2, né? Tá, quando o senhor me falou do Augusto, eu ia botar ele nos projetos da caminhada também, então deixo ele nos da corrida. Deixa na corrida, que eu vi que apareceu o nome dele lá, né? Mas eu nem me dei conta também, tá, gente? Com esse tamanho de coisa. Mas vamos deixar na corrida, então, tá? Conversar com ele para... E daí o Bruno, o Bruno, a Ana e a Bruna da Flávia, daí na caminhada também. Aí são coisas até meio diferentes, né? Porque o Bruno não vai estar trabalhando. Tem que ser aí tem os bolsistas que vão estar tocando TCC, não é bolsista, né? Vamos chamar assim genericamente, né? Mas eles não são bolsistas. Eles são até o Bruno, ele é um tesista, né? Se chama em italiano ele só faz o TCC ali com a gente, né? Então, é um pouquinho diferente, né? As gurias da Flávia também, eu acho que elas, não sei se elas vão estar na caminhada, né? Se estiverem, melhor ainda, tá? Eu não estou dizendo que não, mas eu não estou contando com elas direto, porque eu acho que a Flávia já tem carga de trabalho para ela direto. E aí elas vão usar, são mais dados, né? Aí é outra coisa, tá? Mas lembrem de pegar isso, os bolsistas que vão poder ficar, até os da Elren, até os da Flávia, se tiver gente fora, mas tem que estar bem, que dia, qual, até uma forma de negociar, para dizer, olha, para participar até dos frutos que vão vindo ali, tem que estar trabalhando um pouquinho, assim, tem que ter tempo, né? Não dá para dizer, não, eu vou quando puder. A gente sabe que isso não dá certo. A pessoa tem que dizer, eu venho segundas-feiras, aí o outro vem quarta. Isso nos ajuda a fazer a gestão. Tá? Tentem ficar já isso, tentem acertar isso com os bolsistas até. Tá? Tenho quase certeza que o Bruno não pode, tá? Mas não custa também perguntar, até porque, né, ele está usando dados e coisa. Bom, continuando, então a gente... Bom, os treinos, eles já vêm acontecendo, né? Segundas, quartas e sextas, pela manhã. O horário oficial é das 8 às 9h30. A gente, pelo calor agora, até o final de fevereiro, a gente está fazendo das 7 horas até as 8h30. Realmente estava muito quente e o pessoal preferiu, né? Que mais? Então para os nossos... Espera só um pouquinho, aconteceu alguma coisa fechada. Para os nossos estudos, a gente já tem, então, esse pessoal como população, seria o pessoal que já treina conosco nesses horários aí, né? Que são aproximadamente... são 16 que são 16 pessoas que estão treinando, né? Mas a gente tem um problema aí, elas dificilmente conseguem vir as 3 vezes na semana. Então, qualquer tipo de trabalho que a gente queira fazer de forma longitudinal, a gente tem que também prever isso aí, que a gente não vai conseguir ter eles todos os dias treinando, daí a gente vai ter que entender isso, né? Eu esqueci, quanto à estrutura das reuniões, eu conversei outro dia com o Edilson, a gente tinha pensado de fazer a cada 15 dias, né, Edilson?
E aí a gente estava vendo se seria quintas ou quartas-feiras no início da tarde, ali entre 14 e 14 e 15 horas, 14 e 15 e 30, alguma coisa assim, tá? Daí a gente pensou, né, como, digamos assim, como linha de estudo, fazer análise de marcha, pensamos também como usar como método de avaliação da capacidade máxima, o teste com cone. Também a gente conversou isso com o professor Tarta a respeito dessa possibilidade. A possibilidade de a gente também conseguir usar alguma coisa com atletas de alto rendimento, daí vai ficar perfil, alguma coisa que eu já estou trabalhando, que é o perfil força-velocidade, entender talvez esse perfil força-velocidade na aceleração em curva, né, que não é a mesma coisa que acelerar numa reta. Também tem o projeto o próprio projeto do Edilson e da Daiane, né, da Daiane Santos, Sandy. E o que mais eu teria para falar de parcerias aí? A gente foi uma pensadinha assim bem por alto, a gente poder, enfim, já faz parte do grupo, mas o Guilherme poder contribuir, ser nosso parceiro aí, né, com todo esse know-how que ele tem já enfim, e talvez, não conversei com o Tarta sobre isso, mas talvez o próprio Marcos, o Marcelo, né, que trabalham em alguma coisa de locomoção também, enfim. Eu acho que era isso que eu tinha para falar, eu acho que não tem muito mais coisa para falar além disso, daí se o Edilson quiser complementar alguma coisa aí, fica à vontade, Edilson. Só dei alguns tópicos, Não, né? a gente tinha conversado bem de forma superficial, a gente também tem a intenção de usar desses testes, nessas avaliações, equipamentos de, entre aspas, baixo custo, né, e que sejam de fácil mobilidade, por exemplo, celular para filmar vou avaliar a técnica de corrida, como que eu vou avaliar? A gente vai usar um aplicativo de celular. Eu estou trabalhando muito em cima do OpenCap, que é um aplicativo de avaliação de fase cinemática completa. Então, a gente está pensando em usar e explorar esse tipo de aplicativo, de ferramenta, também nos nossos trabalhos. Se eu não me engano, a gente tinha comentado alguma coisa sobre um projeto de atletismo dentro do projeto de extensão. Isso eu me lembro vagamente, mas era algo falar com a dona Janice ou Marcelinho, eu acho que era Dona Janice, depois a gente vai brincar com a Janice. Estão chamando ela de Dona Janice, ela vai ficar bem brava contigo. Não. É que eu só escrevi Janice, Conhece, daí eu conheço só uma Dona Janice. Sim, Desculpa, Dona Janice. Não, só não perder a Mostra a piada. gravação para ela ainda. Sobre uma parceria dentro dos projetos, né, para auxiliar nos projetos de atletismo, de corrida. Eu com o Léo, quando a gente pensou em projetos de usar, não sei se essa palavra é certa, mas os dados que a gente coletaria ali dos indivíduos do projeto, a gente pudesse também coletar dados dos indivíduos de alto rendimento, como ele falou, e ele tem alguns indivíduos de alto rendimento que tem algum segmento ausente, tem um transtibial, né, um amputado transtibial, Léo. Então, a gente também queria fazer algumas medidas e algum trabalho em cima disso para entender melhor como é que funciona essa corrida, o deslocamento e tudo mais. Tudo isso usando os aplicativos que eu já citei, né, que são os de celular, gravar no celular mesmo. Então, é mais ou menos isso. Infelizmente, a gente não preparou a apresentação, mas para a semana que vem, com certeza, vai estar melhor. Não, mas já deu um quadro bom aqui, eu já tenho algumas sugestões, tá? E é bem isso que tu falou, é o pontapé inicial mesmo, serviu essa reunião hoje já de exemplo ali da caminhada, já para vocês fazerem algumas coisas também, tá? Até assim, ó, o que eu sugiro, e serve para caminhada também, é que essas metas, tá? E da submissão, inclusive, de cada um dos projetos,
que vocês consigam perguntar para cada um dos participantes ali, dos líderes, tá? Porque aí os líderes com o bolsista vão tirar isso com o bolsista, mas sempre na responsabilidade dos líderes. Então, seria assim, a Marcela e a Val perguntar para todos os mestrandos, doutorandos que estão envolvidos nesses projetos, que vão ser os líderes daquele estudo, tá? Que vão mais eles puxar à frente, tá? Fazer essas perguntas, especialmente sobre essa data limite da submissão, mesmo que não seja 2023. Botem isso na cabeça também, não precisa ser tudo estourando para dezembro, porque a gente sabe que não faz. Então, ver o que é possível mesmo, assim, dentro de ideias muito claras, que eu acho que vocês ainda estão na construção, né? Eu vi que a gente parou ali um pouquinho no que a gente conversou aquele dia. Eu dei algumas ideias e vocês ainda estão lançando ideias, né? O que eu ia sugerir a mais, tá? Do que eu já vi falando, ouvindo vocês, que eu acho que já está claro, que talvez seja uma solução até para a gente pensar para a caminhada mais no futuro. A Euren está aqui e sabe desse problema que durante muitos anos a gente enfrenta, que é com essa discussão da extensão com a pesquisa, tá? A gente tem no grupo que a gente quer que toda a extensão seja sempre baseada em problemas de pesquisa, né? Então, a gente tem essa ideia aqui no Locomotion. Só que tem uma dificuldade que a gente tem, assim, pensando em estudos mais limpos, né? Mais fáceis de se organizar. É que a gente pega muito sujeito inicialmente, eu vou chamar de sujo, tá? Mas não é nada conotativo, aqui é só para se fazer entender. A gente modelou, por exemplo, lá no grupo de corrida, muitos anos, na época do Jorginho já, toda a periodização baseada no Jack Daniels, né? Só que era para começar com caras iniciantes. Então, a gente tinha um problema quando vinha um cara treinado, e a gente tinha que ajustar, e a gente achou uma solução. A gente botava ele no início de uma das fases, das cores lá, né? Então, a gente via o que estaria mais próximo, e esse cara tinha que começar ali, e a partir dali tinham as avaliações. Então, esse cara seria a partir da fase 2, fase 3, tá? Então, na corrida estaria solucionado. Tem mais outra coisa, talvez a gente possa até pensar, de novo, como a coisa está contínua, e está certo, por um lado, o Léo resolveu, mas não é o comum, Léo, geralmente a gente dá férias lá em dezembro, só que fica uma coisa hipócrita, porque a maioria continua correndo e a gente não sabe o que faz. Tá? Então, vocês não fizeram nada de errado. Mas, geralmente, a gente para em dezembro e recomeça em março, tentando fazer acreditar que eles estão começando de novo, como se tivesse uma nova turma. Mas nunca é. Os caras já vêm de treino anterior. Então, ao invés disso ser um problema, a gente pode pensar, pela experiência até dos estudos com o BRL, com muito atleta que a gente está lendo sobre carga de treino, que é assim, a gente não pega cara iniciante, né? O BRL pega sempre cara que já vem treinando. O que a gente tem que definir bem, talvez, é tentar colocar eles em períodos de treinamento que deveriam ser semelhantes. Tem caras que fazem loucura, né? Daqui a pouco invertem tudo por causa de uma competição, e aí que é a nossa tarefa, talvez fazer a negociação, tá, Léo? Porque até assim, Léo, tu comentou uma coisa que é bem importante para todo mundo aqui, a gente ter claro, assim, não tem como a gente pensar que os caras venham fazer 3 vezes. Tá bom, tá certo. Esse é o mundo real mesmo, os caras faltam. Por isso tem análise de aderência no estudo e tal. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter outro discurso com eles. Em dizer assim, olha, vocês estão num projeto dentro da universidade que é um projeto de pesquisa. Então, tem que ter um mínimo de presença, né? Então, quando surgir esse assunto, entre nós, a gente fala o que a gente quiser, mas com os alunos a gente tem que cuidar para dizer assim, olha, não é bem assim, porque tem essa relação de mercado, né? Às vezes o aluno é cliente, ele vem quando ele quer, vocês até dizem, tenta vir mais, que é bom, né? Mas nós podemos fazer um pouquinho mais, de novo, sem chegar dando carrinho, mas também sem chegar, botando um pé, que eu digo, não entra com os dois, né? A gente aprende lá no futebol do Uruguai, né? Chega dando carrinho, o cara toma um balãozinho. Então, vamos devagar. Tem que dizer o seguinte, olha, isso aqui é projeto de pesquisa também, e é muito importante a presença pela qualidade do que vai sair de estudos, porque eles têm que se colocar assim, o aluno que é do nosso projeto, ele tem que saber que está contribuindo para a ciência também. E, de forma de tentar ver se sensibiliza um pouquinho mais, não é que faça milagre, mas pelo menos de dizer assim, olha, tem que ter um mínimo de aderência. E a gente tinha alguns cuidados, a gente fazia até regras que a gente pode criar com os subgrupos, vocês ficam bem à vontade. No CREM a gente tinha até no ano passado, agora eu não lembro, mas era tipo um número de faltas por mês, assim, o cara não podia faltar mais, se bem que lá era só 2 por semana, né? Então, eu não lembro agora quanto é que era, Val, mas talvez fosse 3 faltas, não sei. Mais do que 3. No semestre era 70%. 70% de presença. Então, é isso. A cada 10 aulas, o cara podia faltar até 3, não mais do que isso.
alguma coisa assim. E tinha também até uma regra que a gente pode pensar entre nós de não ter sequência de faltas. E dizendo assim, ó, senão o cara perde a vaga. Claro que agora a gente não está assim, a gente está precisando de aluno, então tem que chegar devagar, tá? Tem que chegar devagar, mas a ideia é que com o tempo a coisa fique, né, mais forte e tal, e a gente possa ter essa qualidade por causa desse adicional, porque ali também tem essa história da pesquisa, e de certa forma até, mas que os caras entendam positivamente, né? Eu sei que assim, ó, no CRU, eu vou dar exemplo, onde o projeto funcionava muito bem, tinha anos, os caras dormiam de uma noite para outra para pegar vaga durante o ano. E lá se cobrava presença. Se o cara faltava 3 aulas seguidas, estava fora. E os caras se matavam para não faltar, entendeu? Mas eu estou dizendo uma condição bem ideal, que hoje não é assim, né? Mas a gente tem que ir chegando devagarinho, assim, dizendo isso também. E controlando o mínimo, né, de presença, tá? Então, tá, isso é uma ideia, uma coisinha pequena, mas a mensagem principal que eu queria deixar é que vocês têm que pensar num problema de pesquisa que não seja fechado num cara iniciante, tá? E é isso que a gente já pensou, né? Mas daqui a pouco pensar em, assim, ó, corredores recreacionais, um grupo que seja a maioria do que está ali, corredores recreacionais que vão ser testados numa fase, num período de base, vamos chamar assim, mesmo que a gente saiba que não é bem assim, que hoje em dia não tem como os caras não competir, porque eles gostam muito, aí temos que ver o que é possível, tá? Mas que a gente consiga chamar isso e não precise ficar aferrado ao iniciante, sabendo já que nós vamos estar estudando caras que estão treinando. Em março vai ter um corte, mas que tem alguma característica que a gente possa dizer no artigo depois, ó, esses caras estavam passando pela período de base geral, aí a gente dá um nome, dá o preparatório geral, algum nome assim, na maioria dos caras. O que vai acontecer? Desses 16, vão ter caras que vão ser iniciantes. O que eu sugiro? Que a gente até faça ali mesmas avaliações, mas esse grupo vai ser um pouquinho diferente, porque é iniciante. A gente não vai colocar no mesmo estudo. Esse cara vai ser iniciante, não vamos ter amostra, não vamos ter 15 caras iniciantes e 15... Então, façam a avaliação, e para aqueles que são iniciantes, esses ficam como um bloco de iniciantes, que no próximo semestre talvez apareçam outros, quando aparecer os iniciantes, eles podem ser avaliados. Lembra que a gente comentou isso? O cara entra, ele passa pelas avaliações iniciais. Se for sedentário, nós fazemos uma marcação. Esse vai fazer o projeto Locomotion iniciante. E a gente isso vai fazendo a amostra para quando ter 15, 20 sujeitos, a gente tem ali um estudo. Tá? Mas sugiro que a pergunta primeira seja com caras treinados já, porque é isso que vocês vão ter mais na frente, né? Mas pensando num projeto de pesquisa em conjunto. Uma coisa que eu penso que o BRL pode ajudar muito é que vocês adicionem, uma coisa que a gente já fazia em outros anos, mas eu acho que agora não, porque o Léo não tinha mesmo braço para fazer, que é avaliar, pegar o Trimp Foster, pegar no final do treino, qual é a percepção dele do treino, tá? E talvez pegar no início o Rescue Sports, isso a gente fazia no triatlo e no grupo de corrida durante um período, né? São coisas fáceis de se fazer, só tem que ter braço, tem que ter bolsista ali, tá? E isso pode nos ajudar também a pensar um problema de pesquisa que não envolva só a mecânica pré e pós, mas que possa ser também essa relação de carga e tal, que no mínimo, se não der certo, vira como um dado de controle do estudo mesmo. Tá? Para dizer, olha, nós vamos estudar a mecânica de corrida dos caras que estão passando por um período de base. Ok, tá? Além disso, a gente tem um controle de intensidade, de carga de treino pelo Foster, e aí calcula aquela monotonia e coisa assim que o BRL depois pode explicar mais para vocês, tá? Que ele faz isso bastante. É bem fácil de fazer, né, BRL? É uma coisa possível que eu acho que é legal de fazer. Isso eu acho que até a caminhada deveria fazer, mas assim, não vão tratar de obrigatório, vejam se é possível lá, mas na corrida eu acho que seria uma boa a gente fazer. Diga, BRL. Tato, é muito simples, isso aí eu tenho até a tabela já que tem, Excel prontinha, é só colocar os valores ali, ele já vai dar monotonia, strain, já vai dar tudo, unidade arbitrária de carga de treino por sessão, né? Eu acho que isso, assim, né, sabe, uma certa possibilidade, porque na realidade, se for fazer uma análise, por exemplo, de cinética e cinemática a cada, por exemplo, vamos supor lá, 200 horas de treino, tu pode ver se houve alguma mudança ou na cinética ou na cinemática em função da carga de treino que aqueles atletas apresentaram, né, ao longo daquelas 100 horas de treino, independente de ser independente ou atleta mesmo, né? Então, tu consegue ter uma perspectiva de resultado que vai te
trazer uma atribuição prática, né? Ela vai poder dizer, opa, quando tu chega a um determinado número de horas de treinamento, tu tem uma carga elevada, né? Tu traga contigo uma carga de treino, tu vai ter algumas modificações. E aí isso não vai fazer muita diferença em relação ao nível do atleta. A gente vai ter a carga de treino para o nível do atleta e qual a consequência que teve na cinética e na cinemática. É uma coisa que dá para fazer. Na realidade, essas variáveis de controle de carga, elas podem ser aplicadas a qualquer outra variável, né? Então, eu acho que tu tendo elas ali, em algum momento vai surgir um problema de pesquisa e, eventualmente, tu já vai ter os dados prontos para poder utilizar eles. Sim. Boa. Pega só o PSE ao final, seria isso? Eu aconselho a pegar o PSR no início também. A pessoa se apresenta no treino ali, independente se for de manhã, de tarde ou de noite, como o grupo de corrida está sendo de manhã, provavelmente vai ser a primeira atividade dessa pessoa pegar PSR de manhã, né? Ou também, se for à tarde, independente do horário, você pega PSR para aquela sessão de treino, né? Então, a gente tem como o cara está chegando para treinar e como o cara terminou. E o efeito agudo e crônico dessa pouca ou muita recuperação ou pouca ou muita fadiga. Isso aí. Só para esclarecer, tá, gente, que até eu fiquei... o que ele sugere é isso, é pegar a percepção subjetiva de recuperação no início, né, e a percepção subjetiva de esforço no final. O único cuidado que tem a discussão da meia hora, tá? Tem um debate, tem caras que são fechados que só deveria se pegar meia hora depois, que isso complica um pouco a prática, né? Mas tem gente que consegue, que tem acesso ao WhatsApp e conseguem fazer isso bem. Mas, Berriel, o que tu acha? É um cuidado muito grande? Podemos pegar no final e... Não, eu acho que não, porque na realidade tu não pode pegar um dia meia hora depois, um dia 15 minutos depois, um dia 5 minutos depois, tu manter o padrão, o cara terminou, tipo, o cara tomar água. A gente já tem estudo que mostra, né, Tati, que 10, 15 minutos não vai fazer diferença pegar daqui a meia hora, né? Meia hora é inviável, ninguém me desculpa, ninguém faz isso. O mundo real não é assim, não tem, mesmo com a utilização da tecnologia, você não responde. Boa. Aí já resolve. Só o único cuidado do bom senso é assim, o dia que o cara deu tiro muito forte, que isso, o erro pode estar ali, o cara não fazer uma recuperação rápida, por algum motivo que ele tem que sair, e aí tu pergunta na hora. Isso pode superestimar. Mas também mas eu acho que o Berriel falou, tem que fazer um critério. E aí a gente arrisca em chegar um pouquinho nisso, assim, mas cuidem disso. Se puder fazer depois da recuperação, tranquilo, né? Fazer realmente no final, quando o cara tiver para sair, que aí dá esses 10, 15 minutos, né? Que geralmente é a volta calma, a parte final do treino, e está resolvido, né? Já vai dar esse tempo. Na minha época, eu não sei como é que está agora, né, Léo? Mas na minha época a gente fazia uma volta calma no final do coisa. Terminou aquela volta calma. Não, tem que ter. É só isso, mas para colocar só a discussão parte dali, né? Tem uns caras a gente, de repente, fazer eu me lembro que uma época ali a gente conseguia verba para fazer aqueles banners. Fazer um banner com uma escala de recuperação e um banner com uma escala de esforço, colocar lá, o cara já chega, já olha que alguém Boa. Num fundo branco, escrito ali, deixa alto, ali, coloca no tripé, coloca no preguinho na parede, o cara chega, já deixa uma listinha no papel ali, ele chegou a hora, já coloca no nome dele o valor da recuperação, terminou o treino, fez a coisa, já vai ali, já coloca e depois que vira a rotina, os guri mesmo ajudam, né? Léo, tu quer falar ali? Eu já estava lá, por exemplo, em Itaparema, na CBV, eu já chego no meu tablet mesmo, eu já fiz uma tabela de tablets, os moleques chegam, a gente divide em 2 grupos, um vai para a academia e o outro vão para a quadra, todos eles vão na academia onde está o tablet, todos eles vão lá e já colocam. Eu também sugiro isso, tá? Terminou o treino, já está tudo digital, que perdeu o tempo de estar passando papel para o computador, que a gente também não tem tempo para isso, né? E é questão de rotina, cara, assim, a minha experiência mostra que colocar isso aí fazendo 1, 2 semanas já entrou no ritmo da pessoa fazer, já vai no automático, entendeu? É mais os primeiros dias de estar insistindo, de tu ter alguém ali olhando, fulano, você não respondeu, vem aqui responder, não esqueça um dia ali responder, os primeiros dias, depois que entra no automático só vai.
A Elren fez a pergunta ali se acha que é bom para o Parkinson. Eu acho que é, olha. Eu acho que é, porque na realidade precisa de recuperação, né? E de esforço também, as duas, desculpa, eu não entendi bem. As duas? Os dois, né? Eu acho que é interessante, porque na realidade o condicionamento físico é condicionamento físico para qualquer pessoa, independente se ela tem um problema de saúde, uma patologia ou não, né? Ela tem um condicionamento físico e ela, né? A individualidade, o princípio do treino, a individualidade biológica é para todos, independente do problema que tem. Uma então, coisa que a gente poderia fazer é testar uma validação disso, se é que não tem, né? Isso seria muito nunca legal. Vi. Que deve ser... nunca vi. A gente vai começar agora com um projeto de caminhada, né? Caminhada e corrida. Eu acho que seria bem interessante, assim, para ver a questão lá do... Dá para validar, né, Auren, no próprio esquema que o Borg validou as escalas. A frequência cardíaca, vai botar a pessoa fazer a caminhada nórdica com frequencímetro, tu vai pedir para a escala, tu vai ver que a frequência termina, muito simples de fazer. Eu não sei se tem isso para caminhada nórdica com pessoas com Parkinson, né? Mas eu acho que seria muito interessante, muito interessante. Porque assim, né, o que eu penso a respeito dessas escalas, né? O que é mais importante, eu acho que o Léo também, que está no nosso caso, que trabalha com atleta, né? O mais importante não é como o atleta termina o treino, o mais importante é como ele chega para treinar. O atleta que chega mal treinado para recuperar, ele não vai conseguir treinar bem, mesmo que o treino seja leve. O atleta que chegar bem recuperado, ele vai conseguir fazer uma sequência de 5 ou 6 dias de treino pesado. Isso é que determina. E, na realidade, né, eu imagino, eu não estudo tanto essa parte do Parkinson ou outras patologias de uma maneira geral, eu imagino que essa recuperação para a pessoa que tem já uma dificuldade para fazer um exercício físico, isso deva trazer um comprometimento para aquele exercício físico maior. Isso serve até de ajuste naquela carga para a sessão de treino, né? Isso. É isso aí, porque é o espaço onde a gente a gente não tem tanto conhecimento, né? Às vezes a própria carga do treino começa a ficar muito alta, mas a causa está na recuperação, né? Onde a gente não está vendo, né? Porque o treino a gente até tá ali junto. Então, é por aí mesmo. Eu já vi atleta que está em recuperação 4 dias seguidos, muito baixa. No 4º dia que deu, a gente tirou ele do treino, ele foi descer uma escada e machucou. Entendeu? Então, é isso, né? Você imagina para pessoas que, teoricamente, já têm uma preparação maior para isso, né? Eu acho que é uma coisa muito interessante, muito relevante, aquilo que eu digo, eu não pesquiso muito isso, né, Elren? Eu não sei como é que é a pesquisa nesse sentido, mas eu acho que é uma informação fundamental. Show de bola. Vou falar contigo no privado, aí vamos tocar aqui nesse próximo ensaio clínico aqui. Legal, gente. Ô, Léo, o Léo levantou a mão ali. Estava só esperando o pessoal falar, não, é só para concordar, enfim, já falaram tudo que eu ia falar aí. Mas eu acho interessante, eu acho que é bem interessante o que o BRL falou, muito interessante, porque a sobrecarga do treino que a gente vai fazer tem muito a ver com o que a gente fez anteriormente. Então, depende da recuperação para se ter um próximo treino, né? Mas eu acho interessante daí, para o caso de quem estiver à frente aí do projeto, entender se a sobrecarga que está sendo imposta é realmente aquela que ele espera. Então, eu acho que dá uma resposta boa, né, para a gente que está à frente do projeto, para nós todos, entender que se aquela resposta do nosso participante é a que a gente está esperando. Que às vezes a gente entende que aquela sobrecarga é uma sobrecarga X lá, e ela está sendo acima do que a gente pensa, então a recuperação dele também vai ser um pouco mais lenta. E aí tu consegue entender, opa, eu tenho que dar uma sobrecarga menor de treino para esse participante do que eu tenho feito. Enfim, eu acho que isso é o bacana de ter essa avaliação aí pós-treino. E antes do treino. Isso que o Léo falou é muito interessante, tá? Tem muita coisa na literatura do esporte falando que existe uma discrepância muito grande de como os treinadores eles projetam os treinos e como os atletas percebem a carga de treino. E aí não é só
E aí é muito interessante. Isso estudos em várias modalidades. Eu já li com basquete, handball, a gente vai fazer, eu acho, agora, esse ano na seleção com o vôlei também, né? Mas o que a gente percebe é assim, por exemplo, quando um treinador ele percebe que um treinamento com baixo ou moderada carga, o atleta ele tem uma percepção de carga mais alta. Quando o treinador propõe um treino de carga alta, o atleta tem uma percepção de carga moderada. Então, quer dizer, na realidade, é uma via de dois sentidos, né? Então, tu nunca está no treino. Então, isso que o Léo falou é bastante importante para ter uma certeza dessa sincronia, digamos assim, né? É muito legal. A gente está fazendo com o BRL exatamente isso. Estudar isso aí dá margem para muita análise, né? De fatores de estudo e tal. Então, é um marcador bem legal. Uma coisa, gente, que eu queria alertar para o subgrupo ali da corrida, que a gente está num timing agora de gestão das coisas, que eu acho que talvez seria útil, tá? Daqui a pouco eu me engano, tá? Porque vai depender da Daiane. Já que a Daiane está lá na Itália e está com o Jorginho está treinando ela para que se faça avaliação da parte autonômica, que o BRL fez também no vôlei, tá? E ele talvez possa nos ajudar depois para tornar a coisa real, assim, em cima do que ele fez com o vôlei. Mas a Daiane está sendo treinada lá pelo Jorginho para usar isso e para implementar isso no grupo de corrida. Tá? Eu não sei o quanto é viável, a gente tem que ver isso. Mas agora que vocês vão estar essa semana organizando coisas, daqui a pouco a gente podia organizar uma reunião e assim, ó, não depende de mim, tá? É com vocês mesmo, fiquem bem livres, assim. Eu até, inclusive, sugiro que façam com o Jorginho e a Daiane, porque ele e a Daiane estão se encontrando lá agora. Esses dias eles estão. Então, daqui a pouco, pega ali 1 hora da agenda deles, com o Edilson e o Léo junto, ou só com um de vocês, se não der tempo também, porque a gente tem agenda corrida, e façam uma reunião já para dar uma pensada do que poderia ser execuível, né? O que seria no mundo real possível de realmente implementar lá no grupo de corrida. Não é nada super urgente, mas só já que o Jorginho está com a cabeça tá dando treino para ela já pensando nisso, acho que é o momento, daria para já ajustar coisas e já dizer, olha, dá para colocar isso, bota. E depois a Daiane vai vir, vai estar treinada e vai nos ajudar a pensar, tá? Mas pensando no que é possível mesmo, sabe? Eu me lembro que eu falei para o Jorginho, tá, mas o que precisa? Frequencímetro durante treino para todo mundo é difícil. Mas não, né? Às vezes dá para fazer só com a cinta, aí leva para casa e faz no repouso, mas tem que ver se é viável. Tem aplicativo também, tá? A variabilidade já tem aplicativo, né? Também. Isso, né? Que é mais simples, né? Que não precisa nem da cinta, coloca o dedinho aqui e ele dá a variabilidade, eu já vi até artigo, já está até validado, tá? Tá, isso aí. Aí com o Jorginho fechem isso. Acho que até o BRL podia estar junto, porque aí nessa discussão, daqui a pouco o Jorginho está com a cabeça muito na pesquisa, mas não sabe de um aplicativo tal. Se bem que ele está bem por dentro. Então, tentem fechar isso entre o BRL, o Jorginho e a Daiane, aproveitar. A Daiane me falou que era um aplicativo. Isso. Ela não chegou a me falar muita coisa, mas ela me falou que era um aplicativo, parece que eles estavam usando. Legal. Eu tenho ele aqui, peraí que eu vou te dizer qual que é, que eu tenho ele no meu celular. Só deixa eu achar ele. O BRL, e lança ali no grupo também, depois, se tu não achar. Bota ali no grupo do Locomotion e a gurizada já cruza com a Daiane a informação, né, para ver o que é viável. Porque lembrem disso, tem que ser uma coisa... Câmera HRV é o aplicativo. Não entendi. Câmera HRV, é esse aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Peraí que eu vou sair dele aqui. Aqui ali, a câmera HRV. É o aplicativo. HIV. Tu clica nele, aí tu vai pedir para ele, mensure HRV. Aí ele vai pedir para botar o dedo lá atrás, ó, acende a câmera, tu coloca ali e ele já começa a medir. Ó. Vocês estão conseguindo ver. Ele é bem simplesinho, bem fácil. Sim, tem uma barrinha vermelha, está se mexendo. Não, tranquilo. Aí divide isso, bota ali na lista do Locomotion, BRL, se puder. HIV diaidético, né? Tem um gráfico ali, ó, só para confirmar. Ali. Tem um gráfico ali já, ele faz. Então ele é bem simplesinho, eu vi que ele tem já tem estudo que validou ele com o eletrocardiograma. Os caras fizeram com eletro, a variabilidade, né? Botaram naquele domínio do tempo lá e ele deu
aqueles 0,98, acho que foi, não me lembro bem, mas foi alguma coisa assim. Legal, gente. E a última coisa que eu queria comentar, assim, sobre o subgrupo é tentar assim, a gente tem as ferramentas de prescrição do treino que tornam mais individuais as cargas, mas que a gente pode dizer no artigo que foram cargas semelhantes, né? Quando a gente torna eles como percentual, né? Então, só lembrando disso, se a gente botar, o cara vai correr tanto tempo a uma intensidade que é um percentual da frequência cardíaca máxima. A gente sabe que isso tem erro. Aí eu lembro sempre do Cruel, tem furo, porque um cara pode estar 80% acima do segundo limiar, outro pode estar abaixo do segundo limiar. Então, a gente tem outra forma que a gente fez lá com o Jorginho no início do projeto, que era controlar segundo o segundo limiar ventilatório, que era relativo ao ponto de deflexão da frequência cardíaca, do concone. Então, a gente trabalhava em percentuais do concone, com que o ritmo fosse. O problema é que, para isso, teria que ter frequencímetro para todos, ou estimar pelo teste de concone a velocidade, né, relativa ao ponto de deflexão e dali periodizar. Então, dá para fazer também. Só que a gente sabe que isso dura também 1 mês e meio, 2 meses. Depois muda, o cara muda o treino, teria que reavaliar para realmente ser fidedigno. Então, vejam o que é possível, mas de modo que a gente possa depois escrever. Esse é o desafio do Léo, né, que o BRL já resolveu, que a gente consiga dizer que cargas de treino os caras fizeram, respeitando essas questões de individualidade que sejam aceitos no artigo científico, tá? Ô, BRL, se tu puder passar o olho sobre isso, o BRL até se mandou, já falou tanto aqui, já cansou, já se mandou. Não, tá aqui, só não, mas tranquilo, só para tu ouvir, tá? Que seria bom tu passar o olho para dizer assim, olha, o jeito que vai estar periodizado, isso vai dar para botar num artigo, tá? Para esse primeiro semestre. Isso seria legal, porque eu sei que é o desafio do Léo. O Léo é um cara que vive o treino, que nem tu, só que ele não está acostumado a fazer esse jogo do que ele trabalha lá virar artigo. E é isso que eu falei, que ele tem um tesouro na mão, né, o Léo. É só a gente conseguir linkar algumas coisas mínimas que possa depois dizer que isso virou um artigo. Aí eu acho que tu poderia fazer essa ponte porque tu já fez, né? Tu já conseguiu resolver isso, né? Há anos tu vem transformando em artigo. Não, vamos falar, gente. Daí a gente vai, né, Léo? Aí tu marca a ponte para ti, vamos ver um horário e a gente conversa aí. Semana que vem eu vou estar, semana que vem, quinta e sexta, eu vou estar para Porto Alegre também. E aí a gente marca. Esse é o desafio, tá, para o Léo Ribas, e na verdade do grupo de corrida, mas o Léo, que acho que é o desafio dele ali, a gente já está pensando no doutorado e temos que fazer essa ponte. Acho que se a gente resolver isso, né, primeiro temos que terminar o mestrado, mas aí a gente vai conseguir, acho que vai ter muita coisa, e ter bolsistas, os caras já estão me convidando e me chamando de doutor, então nem preciso mais fazer doutorado, acho. Acabou, honoris causa. Eu já falei para ele, deveria ter o honoris causa já faz tempo, né, cara? Não tinha nem mestrado. Tô me rindo, mas é engraçado, viu? Já vira doutor. Uau, cara, é isso aí, cara. Deu. Imagina se botar gravata. Trabalho, né, Léo? Já tá poupando trabalho, né, cara? Para que fazer doutorado? Os caras já ficam colocando ali, já poupa trabalho. Estão chamando. Facilitar a vida, né? Só falta te dar o salário de doutor, né, cara? Fica só que nem bolsista voluntário, coisa mais hipócrita. Mas vamos lá. Gente, acho que era mais ou menos essas ideias assim, iniciais. A gente não conseguiu tocar os outros pontos, mas eu acho que esse era o mais legal, porque para a gente preparar para outra semana. Mas eu preciso assim, dos líderes que vocês cobrem dos alunos, tá? Eu vou tentar, na medida do possível. A gurizada está ganhando bolsa, está todo mundo ganhando bolsa. Então, estão à disposição, falta só o contato. Eu vou passar de novo, eu achei que já tivesse passado, mas eu vou passar os WhatsApp, e tem os WhatsApp nos grupos também, tá? No grupo do Locomotion tem ali, tá? E tentem acionar pelo menos uma reunião e fazer essa tarefa de organizar estratégias, assim. Depois a gente fala dos eventos, tá? Só cuidado durante a semana se tiver algum deadline agora, que eu estou meio perdido, tá? Não lembro, mas, por exemplo, o European College, quando é que é o deadline, vocês lembram? Talvez esse, só para não cuidar, não passar. 13 de fevereiro, não. Assim, tá próximo. Tá, tem o Congresso de Biomecânica também, que eu sei que estava na última da última data. Se tiver alguém interessado, o pessoal do Lanferdini vai. É um congresso que tem muito a ver com a nossa linha.
tá? Mas eu não tenho ido politicamente, eu sempre fui mais do CBCE, né? Então, também não é obrigatório para o grupo, tá? E eu não queria transformar nenhum obrigatório mesmo. Só acho que é legal, talvez, um desses, que a gente pudesse ir mais em grupo, pela questão nossa mesmo de se integrar. Mas isso a gente pode decidir coletivamente. Eu não é obrigado. Antes, a Elren é da época que eu era presidente do CBCE, então, a gurizada, vamos lá. E mesmo assim, a gente não conseguia ir todo mundo. Mas dessa vez está mais livre ainda. Eu não estou, tá? Tem CBCE também, que é um congresso super legal para mim, foi super importante na minha carreira, minha formação. Eu acho que é super legal, que é mais treinamento, ali é mais ampliado. Tá? O BRL mesmo, o Léo, acho que são dois caras que deveriam estar se aproximando daquele GTT do treinamento. A gente tem um espaço político ali muito grande, vocês já seriam da comissão científica, começariam a botar no currículo também cargos acadêmicos em eventos, né? Que eu acho que a Elren já participa, o Marcelão, né? Ah, não, são inclusive coordenadores, estou falando. Elren, tu é coordenadora, né? De nome lá, quem coordena, quem é o chefe é o Ah, tu Marcos. é o vice, tu é a vice. Eu sou a figurante, sou estagiária. O vice tradicional, ele só fica na foto. Ah, meu Deus. Tá, mas é isso, tá o Marcos, então tá a nossa turma ali, tá? É um lugar, é um local bem legal de encontro e tal e tal. Mas vejam, vamos ver juntos, deem uma olhada, talvez tentar participar num deles. E a outra coisa, ficar atento, que tem esse internacional que é em Paris, tá? É o European College, é um dos maiores eventos da nossa área, compete com o colégio americano, né? O American College, né? É um mega evento da nossa área, é muito legal. É Paris, que é fácil de chegar com o aeroporto, mas é caro, né, gente? O que dá para fazer é conversar com quem vai, e a gente tem, esse ano a gente tem essa sorte, que está o Edson e a da... Ah, não, acho que a Diana talvez já não esteja mais. Quem é que mais? Ah, o André, né? Eu vou. Quem mais? Eu vou. A Elren vai, então daqui a pouco a gente vê, até vejam quantos trabalhos pode se levar, porque também fica legal de levar trabalhos assim que envolvam mais gente como participantes, que botem no currículo de vocês que tem trabalhos publicados em congresso internacional. Tá? A gente já fez isso de outras vezes, até a gente fez mais organizado, a gente fazia vaquinha para levar, não sei se deu muito certo aquilo, tá? Mas daqui a pouco ver com quem já vai, só tem que ver quantos trabalhos podem ir e se disponham, tá? Nos trabalhos que já vão estar mais avançados, obviamente, tem que estar pronto agora, né? Até o dia. Deem uma pensada nisso e no nível nacional, pelo menos num congresso. É importante que todo pesquisador vá num congresso da área, tá? Eu sei que depois tem outros mais específicos. A Flávia vai ir num em setembro, que eu acho que é na Itália, na Europa, em algum lugar aí, o Oriente Médio. Aí tem outras coisas, mas esses são os mais, vou dizer, mais próximos do locomotion, da área da educação física, tá? Tem atividade física e saúde, a Andrea me comentou, também poderia ser esse, só temos que ver o que a maioria quer. Ali é votação mesmo, para a gente tentar focar num desses. Quem quiser ir mais de um, tudo bem, mas pelo menos num seria legal, porque é um momento de encontro legal, como foi o Fisiomec, né? É um negócio que não é só ali que a gente consegue fazer uma união, de certo modo e tal. Tá? Pensamos até a semana que vem. Fiquem atentos aos deadlines também, para ver o que estoura aí, para não perder pelo menos a chance. Mas se organizem. Cada mestrando, doutorando, é importante que esteja apresentando. Bolsista também, mas não é tão obrigatório, mas a gente sabe que é importante na formação. Agora, quem é mestrando, doutorando, com bolsa, tudo isso vai aumentando a obrigatoriedade, sabe? Mas obrigatoriedade positiva, né? Porque é um troço importante, né? Também fazer currículo nisso. Não precisa ter 10 trabalhos no final, mas pensar num, né, do ano. Isso já vai dar bastante coisa, porque cada um fazendo um, já vai dar um bom número, né? Pensem nisso, tá? E vamos conversando. Aí já fechei um pouquinho o ponto, podemos discutir na próxima reunião com mais calma. Feito, pessoal. Eu vou parar a gravação. Léo, só falar para as meninas ali, para a Val e para a Marcela, que a partir do dia 1º, a Andréia, minha bolsista, a minha IC, né, que era IC, ela vai estar fazendo a visita técnica. Aí com vocês, depois eu vou reunir com o Léo para acertar direitinho, mas ela vai ficar o mês de março todinho, então assim, ela é muito boa de trabalho, podem envolver ela aí no máximo de coisas possíveis, tá bom? E aí depois eu falo com vocês o período certinho, mas eu acho que ela chega aí dia 3 de março e fica até dia 30.
Então, tem bastante trabalho aí para fazer, para ajudar, tá bom? Obrigada. Beleza. Bem lembrado, tá? Tem um modelo ali que a gente fez com a Daiane, né? A Daiane botou as fotos, ficou legal de ver, assim, da gente tentar até linkar coisas, né? Por exemplo, a gente já falou durante a semana com a Val, comentei para ela que seria legal fazer um piloto com qualquer paciente com esclerose, alguma coisa. Então, daqui a pouco, juntar coisas, assim, que fechem numa programação que valorize o tempo dela lá junto com a gente, né? Então, fiquem atentos nisso, que às vezes é porque a gente não se fala e as coisas vão acontecendo. Nós vamos antecipar isso, bem como a Erin falou, para fazer uma agenda para ela que vale a pena, né? Que a gente motive até outros para continuar fazendo isso, né? Tá? Joia, bem lembrado, Erin.